Graça e paz, igreja do Senhor. Quantos estão felizes em estar aqui na presença de Deus? Levanta a sua mão assim, vamos ficar de pé. Amém, igreja? Eu vou deixar aqui com a igreja para a meditação o Salmo 150. Quem conhece, levanta a mão. Amém? Só o início mesmo, só o primeiro versículo. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, a obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Amém, igreja? Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tambores e danças. Amém, igreja? Quem está aqui para louvar ao Senhor? Diga para alguém que está do seu lado assim, ó. Vamos louvar a Deus. Vamos engrandecer o nome do Todo-Poderoso. Vamos louvar o nosso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, adore a Ele, adore ao Todo-Poderoso. No trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra. Solta a sua voz e adore ao Todo-Poderoso. Seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Solta a sua voz agora. Poderoso Deus, tu és poderoso sim, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quero ouvir a voz da igreja adorando ao Todo-Poderoso. Poderoso Deus, adore, adore, adore ao Criador. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, sinta a presença do Todo-Poderoso neste lugar. E ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Solta sua voz e adore a Ele. Poderoso Deus, tu és poderoso sim, Senhor.
anseia por ti. Minha alma 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 anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Diga que Ele é poderoso. Eu quero ouvir a sua voz. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mais uma vez, solta a sua voz e adore ao poderoso Deus. Poderoso Deus, Recebe, Deus, o nosso louvor nesta noite. poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma Anseia por ti. Uma salva de palmas ao Todo-Poderoso. Essas palmas podem ser melhor para Deus? Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertence a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. onde o fogo não apaga, É verdade, sim. onde o amor não falha, Onde a paz reina, é o melhor lugar onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O seu amor me satisfaz. acenda o fogo em mim, Mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga,
onde o amor não falha, onde a paz reina, onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, o teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, o teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, o teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, o teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Coloque sua mão no coração, feche seus olhos agora e declare ao Todo-Poderoso. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, teu amor me satisfaz. Em todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, o teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, o teu amor me satisfaz. Ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, estamos esta noite neste lugar, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu nome. Ó Deus, não há lugar que queiramos mais, não há lugar que queiramos mais, porque teu amor nos satisfaz, Senhor. Teu amor nos preenche, teu amor para nós é tudo, Senhor. Nós somos dependentes do teu amor, somos dependentes da tua presença. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar, se assenta neste lugar. Estamos neste lugar esta noite por tua causa, Senhor. Nós não sairíamos de qualquer lugar que estávamos, Senhor, se não fosse para encontrar com a tua doce presença. Que a tua presença se manifeste em nosso meio. Que a sua presença seja real neste lugar, Senhor. Que a tua presença se manifeste aqui, Senhor. Que nos contagie com a tua presença, Senhor. Ó Deus, toma este lugar com a tua presença. Visita-nos esta noite, Senhor. Ministra aos nossos corações, que os nossos corações saiam daqui cheios da tua presença. Ó Deus, que saiamos daqui alegres com a tua presença, Senhor.
porque a Tua presença nos traz alegria, a Tua presença nos satisfaz, a Tua presença nos enche de regozijo, Senhor, e saiamos daqui regozijados da Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, como esta canção disse, não há nada que queiramos mais, Senhor. Não há nada que queiramos mais, porque a Tua presença é ela que nos satisfaz, Senhor. O mundo não nos satisfaz, os prazeres da carne não nos satisfaz, a vida distante do Senhor não nos satisfaz, a vida sem Ti não nos satisfaz, mas a vida na Tua presença, ela é satisfatória, ela nos faz feliz, nos preenche, nos inunda. Então que o Senhor possa nos inundar esta noite com a Tua doce presença. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua presença, Senhor, que cada um de nós saiamos daqui tocados com a Tua doce presença. Queremos ser ministrados por Ti, Senhor, que o Senhor possa esvaziar a nós de nós mesmos e que o Senhor possa nos encher com a Tua presença, Senhor. Que a cada momento deste culto, Senhor, se manifeste e se revele a Tua presença, Deus. Que nós sejamos reduzidos a nada, mas que o Senhor seja o nosso tudo, Senhor. Que o Senhor seja o tudo deste lugar, que o Senhor seja o tudo dessa igreja, em nome de Jesus. Manifesta a Tua presença para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Amém. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém? Podem sentar. Hoje a mim foi dada esta missão honrosa, gratificante, mas de muita responsabilidade em substituir aqui no altar do Senhor. Não, a gente não substitui jamais a presença do Senhor dos Senhores, do nosso bom pastor, que é o Espírito Santo, mas habitualmente estamos aqui sendo ministrados pelo pastor Cristiani ou a pastora Rosane, mas eles tiveram necessidade de se ausentar nesta quarta-feira e me incumbiu de trazer uma palavra para a igreja. Humildemente eu estou aqui, me rendo como vocês e me submeto à palavra do Senhor e que ela ministre primeiro a mim e que alcance o coração da igreja. Amém? Esta canção última que louvamos a Deus, ela é tremenda, porque a gente não deve desejar nada mais do que a presença do Senhor. Então, que a presença do Senhor seja aquilo que queiramos mais em nossas vidas. Somos homens, somos falhos, somos limitados, mas a presença de Deus, ela é poderosa, ela não tem limites e ela pode fazer infinitamente mais além do que a gente espera, do que o que a gente pede, do que a gente imagina, ou sequer o nosso coração queira. Deus pode fazer muito mais, amém? E a nossa comunhão com Deus, o nosso contato com o Senhor, a nossa ligação do nosso dia a dia, a nossa vida de oração com Deus, a vida de intimidade, de oração com Deus. Nosso relacionamento com Deus nos torna pessoas hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Então, é importante que tenhamos uma comunhão constante com Deus. E Deus, ele não está na caça das nossas falhas, das nossas falhas, dos nossos pecados. Deus está à procura do nosso coração. Aí, ó, o irmão já veio ofertar. Esse irmão é uma bênção. Deus está em busca de um coração adorador, um coração disponível a ouvi-lo, a obedecê-lo, a crer em sua palavra. Toda a nossa espiritualidade, nosso relacionamento com Deus resume-se em uma única palavra: oração. E orar a palavra de Deus. Oração é o melhor caminho e o caminho mais curto para crescermos em intimidade e comunhão com Deus. Porque, em verdade vos digo, a Bíblia diz no livro de Marcos 11, não precisa abrir ainda, porque, em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levanta-se e joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê e fará o que diz, assim será com ele. Porque isso digo a vocês, que tudo que pedizes em oração e crê, já o receberam, assim será com vocês. Amém? O tema da ministração desta noite é: a fé é a mesma que cura e salva. O texto da Bíblia que nós vamos ler esta noite
está lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13. Quem tem uma Bíblia aí, diga amém. Mateus 8, versículo 5 ao 13. Todos lá? A Bíblia diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião, repita comigo, centurião, se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a estes: vá, e eles vai. E a outros eu digo: venham, e ele vem. E ao meu servo eu digo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar com a mesa a Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas o filho do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vá e ser feito como você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião ficou curado. Amém? Esta palavra fala a respeito de um homem que era uma autoridade romana, e ele, vendo o seu servo enfermo em casa, ele teve com Jesus e ali ele viu a possibilidade de um milagre. E a fé deste homem foi tamanha que ele chegou para Jesus e viu Jesus caminhando em meio à multidão, parou Jesus e disse: Senhor, eu tenho um servo na minha casa, e este homem padece, esse homem sofre, esse homem está doente. Mas eu desejo que ele seja curado. E Jesus, com a sua benevolência, a sua missão na terra, ele teve a missão de curar, de salvar o pecador. E Jesus automaticamente, prontamente disse: eu vou à sua casa para curar o seu servo. E o centurião, vendo quem era Jesus, e ele se reduziu ali a um ser comum diante de um ser superior, de um Deus, e disse: Senhor, eu não sou digno de que vá até a minha casa. Então, o centurião é um soldado romano, um general romano, que ele comanda 100 homens. Então, ele tinha sob o seu comando 100 homens. E era uma autoridade em Roma. Mas ele, diante de Deus, diante do nosso Deus encarnado em Jesus, ele se viu ali pequeno e disse que ele não era digno de que Deus entrasse em sua casa. Mas ele cria que, se tão somente Jesus liberasse uma palavra, o seu servo era curado. E ele disse assim: eu sou um homem de comando, de autoridade, e eu digo ao meu soldado: vá, e ele vai. Se eu digo vem, ele vem. E ao meu servo eu digo faça, assim ele o faz. Se eu, que sou um homem, que o Senhor não é digno de minha casa, eu tenho esta autoridade, e assim acontece, o Senhor, Filho de Deus, dando somente uma voz de comando, dizendo aos céus que o meu servo seja curado, assim ele será. E Jesus ficou, naquele momento, impactado, porque Jesus não estava falando com os seus seguidores, ele estava falando com um soldado romano, um homem que não caminhava com ele, um homem que Roma não cria no Senhor Jesus como Filho de Deus. E aí ele disse: surpreendido eu estou com tamanha fé deste homem. Eu não vi, diante dos meus seguidores, em toda Israel, não vi ninguém de tamanha fé. E naquele momento, este homem nos traz uma lição e nos mostra
a autoridade de Jesus ela é inconteste e inquestionável. Uma pessoa que não o seguia reconhecer essa autoridade. Quanto mais nós que hoje sabemos que Jesus é em Deus. Então, se aquele homem reconheceu a autoridade de Deus, nós não devemos duvidar dessa autoridade. E a palavra de Deus em Cristo, ela é poderosa e ela tem autoridade para desfazer qualquer mal, para aniquilar qualquer coisa e para restabelecer qualquer coisa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E o poder de Deus repousa em Jesus. O poder de Deus repousa em Jesus. E quando Jesus olha para aquele homem e vê tamanha fé, a autoridade de Jesus se entrou em consonância com a fé daquele homem. Então Jesus disse, por causa da tua fé, vai e o teu servo é curado. E assim aconteceu. Então, isso nos traz a experiência de que podemos viver a autoridade do nome de Jesus, podemos viver a autoridade de Cristo Jesus, e pelo poder do nome dele, pelo poder da sua palavra, a gente pode usar isso como autoridade nas nossas vidas e ver o estabelecer de Deus em nós e através de nós. Amém? O centurião ele falava sobre ele, sobre a sua autoridade, suas ordens, e que ele era obedecido. E Jesus surpreende e faz conforme o centurião creu. O poder de Jesus está intimamente ligado à fé. Então, o poder de Jesus ele está intimamente ligado à nossa fé. Ele pode fazer? Pode, mas a nossa fé em Cristo Jesus é que nos permite experimentar a bondade, a graça, o favor de Deus em nossas vidas. Então, aquele homem experimentou da bondade, do favor e da graça de Deus por causa da sua fé. Ele não duvidou. Muitos duvidariam de que somente Jesus liberando uma palavra, alguém lá em outro canto pudesse ser curado. E esse homem creu e ele experimentou este poder de Deus em sua vida e na vida do seu servo. Amém? Em vários textos da Bíblia e até nos dias de hoje, vemos vários relatos de cura, milagre, restauração e libertação. Que a fé de alguém foi fundamental neste processo. Então, hoje na Bíblia, a gente percebe que, por causa da fé, alguém experimentou um milagre, alguém experimentou uma cura, alguém experimentou uma libertação. Deus ele é soberano para fazer sem que a fé de alguém esteja sendo manifestada, pode. Porque na agenda de Deus, ele não se limita a mim e a sua fé. Se ele quiser fazer, Deus cura ímpio. Ímpio experimenta da bondade de Deus e passa por enfermidades, mas Deus permite com que ele seja livre de enfermidade, de doenças emocionais. Pessoas, pela bondade de Deus, pela permissão de Deus, pessoas conseguem resultados na vida positivos. Mas a nossa fé, ela faz com que o poder soberano de Deus haja em nós. A manifestação do poder de Deus nós experimentamos através da nossa fé. O pré-requisito para a manifestação do poder de Deus é a existência da fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, a fé, a autoridade e a fé, ela tem que caminhar juntos. Então, a nossa autoridade, a autoridade de Deus em nós e a fé que nós temos nele, faz com que montanhas se movam, que montes saiam da nossa frente, como eu li o texto inicial. Se a gente tiver fé, a gente pode mandar um monte se mover e ele se move. Se tivermos fé, a gente pode dizer a enfermidade que parte em retirada e ela parte. Se tivermos fé se tivermos fé que Deus pode libertar alguém, assim Deus fará. Deus pode curar alguém, assim Deus fará. Porque Deus age mediante a nossa fé. Então, e fé é crer e não duvidar no coração. E, às vezes, esperamos e geramos expectativas de que
aquilo que nós pedimos a Deus em fé tem que acontecer naquele tempo que desejamos que aconteça, mas o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Então, a gente não deve duvidar e devemos crer sempre. Abraão creu e ele, depois de muito tempo, ele viveu e experimentou a promessa de Deus. Então, Abraão, o pai da fé, ele creu e experimentou da boa e da bondade e da graça de Deus. Então, temos que crer como Abraão. Amém? A fé e a autoridade, a fé e a salvação. Queria ler com vocês o texto de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 30. Marcos 5, 30. A Bíblia diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? A fé e a salvação. E aí a gente falou da fé e a autoridade do poder de Deus, do nome de Jesus. Agora a fé e a salvação. Esta mulher, todos nós conhecemos esse texto bíblico, é muito conhecido, porque ele fala da mulher do fluxo de sangue. E ele fala a respeito de uma mulher que por muito tempo sofria de uma enfermidade, que ela tinha um fluxo que era corriqueiro e corrente. Ela não conseguia, ela não parava de sangrar. E naquela época, a mulher que tinha o fluxo de sangue constante era tida como impura. E esta mulher, a Bíblia relata que ela gastou todas as suas posses, tudo que tinha, em busca de cura e não conseguiu. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi ao encontro dele e disse que se tão somente ela tocasse nas orlas do seu vestido, ela seria curada. Esta mulher foi em meio à multidão, que ela nem podia caminhar em meio à multidão porque ela é tida como impura, e ela foi, seguiu e tocou mediante a sua fé. Ela disse: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E mediante a sua fé, assim ela fez, e ela tocou em Jesus, e não foi em outro dia, não foi em outro momento, num momento instantaneamente ela foi curada. Esta mulher, ela usou da sua fé para ser curada. E aí, para além da cura, a gente está falando aqui da salvação. Quando Jesus para e sente que dele saiu o poder, saiu a virtude, ele disse: alguém me tocou. E os discípulos ainda fizeram um questionamento: mestre, mas em meio a esta multidão, o Senhor, sendo aqui apertado por esta multidão, pergunta: quem te tocou? Como é que saberemos quem te tocou? E aí Jesus assim: eu sei que alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aí a mulher percebeu que Jesus ficou inquieto, porque ele queria saber quem tinha tocado. Certamente Jesus já sabia, eu creio que Jesus já sabia quem tinha o tocado, mas ele queria que ela se manifestasse, que ela se revelasse. E a mulher amedrontada, a Bíblia diz que ela amedrontada, ela se apresenta, se prostra e acusa-se, dizendo que ela tocou no Senhor. E aí Jesus, em intimidade, fala: filha, a tua fé te salvou. E aí fala-se de salvação, salvação do tempo presente, porque ela foi salva naquele momento, e Jesus, quando chama ela de filha, ele aproxima a relação com ela, e ali é uma relação de intimidade. Então ele já chama ela de filha, se ele chama ela de filha, então ele assume a paternidade naquele momento daquela mulher. Ele reconhece ela como filha, e tem ela, e ele tem
ele se apresenta como um pai para ela. Diz assim: filha, a tua fé te salvou. Vai e algumas versões dizem: e vai e ser curada, vai e esteja curada, vai e livra-se desse mal. Neste momento, essa mulher experimentou a salvação do tempo presente, salvação daquela angústia, salvação daquela agonia, salvação daquela aflição que tanto ela vivia, mas também ela experimentou da salvação do tempo futuro. No tempo presente, ela ficou curada e foi salva daquele mal que tanto afligia, mas ela também foi salva no tempo futuro, porque ela experimentou da graça, do favor e do poder de Deus naquele momento e foi curada. Amém? Eu sou salvo por meio da minha fé e por Deus me amar sem condição. Então, a nossa fé, a Bíblia diz que quando nós confessamos com nossa boca e cremos em nosso coração, aí nós somos salvos, né? Se você confessar com sua boca e crer com o coração, então você é salvo. Então, a nossa fé, ela nos traz a salvação, ela nos leva à salvação. Mas a nossa salvação também está ligada ao amor incondicional de Deus. Deus nos amou tanto que Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por cada um de vocês que estão aqui. Jesus morreu negando a si mesmo, tomando a condição de servo, foi pendurado no madeiro, se vestindo de pecador, mesmo sendo santo, tomou sobre si os nossos pecados, sofreu e padeceu para nos trazer a salvação. O plano redentor veio de Deus, porque Ele entregou seu Filho, mas o plano da salvação veio naquela cruz, quando Jesus tomou o castigo que era nosso e levou sobre si. Então, ali Ele nos deu mais uma oportunidade de sermos salvos e vivermos com Ele em toda a eternidade. Então, Deus nos amou sem condição e entregou seu Filho na cruz. E o seu Filho na cruz não negou o plano redentor e se fez carne, se fez servo, se fez maldito em nosso lugar. Aquilo que era nosso, nós estávamos sentenciados a viver uma vida distante, viver a eternidade distante de Deus. Mas Jesus pagou o alto preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Nós não suportaríamos, nós não conseguiríamos pagar o preço que Jesus pagou naquela cruz para que nós hoje pudéssemos ter direito à salvação. Então, nós recebemos o amor do Pai e do Filho, e não só do Pai e do Filho. Quando Jesus completou o plano da salvação e partiu e foi estar com Deus em glória, Ele não nos deixou órfãos. Então, a Trindade nos ama tanto que Deus entrega seu Filho morre por nós, e o Filho deixa conosco o seu Espírito para que vivamos com Ele até a consumação do século. Então, Deus nos ama de forma incondicional. Então, Deus não olha o que eu fiz de errado ou o que eu faço de errado. Não que isto me dê uma legalidade para caminhar no erro, caminhar na falha, mas Deus não põe peso sobre o pecador. Deus abomina o pecado, mas Deus ama a todos nós que somos pecadores e que fugimos do pecado todos os dias. Então, por causa deste amor, é que temos que ter a consciência de viver uma vida não de pecado, porque toda vez que pecamos, a gente deixa de reconhecer o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Então, aquele sacrifício não deve ter sido feito em vão. Nós temos que valorizar o sacrifício da cruz, que foi um sacrifício que nenhum homem, ninguém poderia pagar. Só Jesus pôde, só Ele tinha, mesmo sendo homem, mas Ele era Deus, só Ele podia passar pelaquela via crucis, pela via dolorosa. Se fosse cada um de nós aqui, certamente nós não conseguiríamos cumprir, mas Jesus, o Filho de Deus, cumpriu para que nós tivéssemos a oportunidade de ter uma vida eterna ao lado de Deus Pai. Amém? Abraão, ele é considerado o pai da fé. E a fé, ela está testificada no centro do Novo Testamento, mas a fé, ela permeia a Bíblia como toda. Abraão, nosso pai da fé, ele não foi reconhecido pelas suas obras. Antes de qualquer obra de Abraão, Abraão foi um homem reconhecido pela fé.
Então, Abraão, ele deixou tudo mediante a voz de Deus, porque ele ouviu a voz de Deus, reconheceu a voz de Deus. Deus fez dele uma nação grande, reconheceu o nome dele. O nome dele foi bendito na terra e ele foi considerado o pai da fé. Então, Abraão, ele com fé, Deus disse assim: Abraão, sai de sua terra e da sua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. E Abraão assim fez, por causa deste feito de Abraão, é feito em cima da fé. Ele ouviu, creu e fez. Então, antes dele fazer qualquer coisa, primeiro ele creu, ele foi um homem de fé. Por causa disso, Deus disse: Abraão, eu farei de ti uma nação grande, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Você serás bênção para todas as famílias da terra, porque você tem obedecido a minha voz. Então, por causa de um homem que obedeceu à voz de Deus, nós todos hoje somos tidos como benditos. Em Abraão, nós somos bênção em Deus, por causa do pai da fé. Ele fez de todas as famílias da terra bênção. Abraão foi usado por Deus para abençoar todas as nações. Ele é o pai da fé. Então, a fé move o coração de Deus. A fé move o coração de Deus e Deus age através da nossa fé. Se aquela mulher, depois de ter experimentado todos os seus, experimentado todas as suas frustrações em não ter sido curada daquele fluxo de sangue, se ela tivesse desistido e se ela não tivesse crido, ela não estaria sendo contada hoje, há mais de 2000 anos passado, ela não estaria sendo lembrada por causa da sua fé. Então, a fé desta mulher nos inspira e a fé desta mulher a salvou. A fé que salva, mas também a fé que cura. A gente falou da fé e a autoridade, a fé e a salvação, e a fé e a cura. Então, a gente pode usar a fé para estabelecer a autoridade de Deus, a fé para a salvação nossa no tempo presente e no tempo futuro. Então, salvar-nos, a fé, a gente pode utilizar a fé para nos salvar da iniquidade, do mundo mal, deste mundo perverso, mas também usar a fé para sermos salvos na eternidade com Cristo Jesus. E a fé para nos curar. Então, a fé para nos curar. Este mesmo texto da mulher do fluxo de sangue, ele é como referência. Esta mulher, ela foi salva, mas também foi curada. A mesma fé que ela utilizou e que Deus disse: filha, a tua fé te salvou, vai e livra-se deste mal. Esta mulher também experimentou a cura. Então, quantas pessoas hoje vivem uma enfermidade, seja ela no físico, seja ela nas emoções, uma enfermidade psicoemocional, e que às vezes acha que não tem mais esperança, que não tem mais jeito. Mas esta noite você veio aqui para ouvir, não sei se você precisa, não sei quem precisa, mas Deus te trouxe esse lugar para dizer que nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao que crê. E se você está aqui esta noite, Deus quer te dizer que tudo é possível ao que crê. Deus é possível para te libertar de um mal, de uma enfermidade emocional, de uma enfermidade no físico, uma enfermidade na alma. Se você tem vícios, se você vive em dependência, Deus, Ele é poderoso para desfazer qualquer obra do mal ou qualquer coisa que aflige ao seu coração ou à sua vida. Deus é poderoso. Então, esta mulher viveu anos a fio, gastou tudo que tinha. Eu acredito que esta mulher viveu a sua vida por muito tempo na infelicidade. Essa mulher se sentia infeliz, porque ela era tida como impura, ela não poderia se socializar, ela não poderia estar no meio da sua comunidade, porque ela era uma mulher que tinha um fluxo constante de sangue, então ela tinha uma enfermidade que as pessoas consideravam impura e contaminante. Então, ela não poderia se juntar à sua sociedade. Então, por mais que ela tivesse recurso, ela vivia distante, ela vivia à margem, ela vivia alheia. Então, essa mulher,
Certamente era uma mulher infeliz, mas ela, vivendo a sua angústia, vivendo a sua aflição, ela ouvindo falar de Jesus, ela foi ao seu encontro. Então, esta noite, eu me convido e convido a vocês que, não sei qual é a sua aflição, não sei qual é a sua angústia, não sei o que você está passando, mas eu convido-os a se encontrar com Jesus. Então, esta noite é uma noite de convite a todos nós nos encontrarmos com o Senhor, porque nele a gente encontra o caminho da cura, da libertação, da restauração, da salvação. Em Cristo, a gente encontra todas as possibilidades diferentes do que o mundo diz. Então, você pode estar vivendo uma realidade, mas não é a verdade. Não sei qual é o diagnóstico que você tem, não sei o que é que você está experimentando nesse momento, mas talvez nesse momento você esteja vivendo uma realidade que talvez você não gostaria de viver. Mas eu vou te dizer que esta realidade não é a verdade é Cristo Jesus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade está nele. Independente de diagnóstico, médico, psicólogo, físico, eu te digo que a verdade está em Jesus e ele pode mudar qualquer realidade. Então, a realidade está posta e a verdade está diante de nós, para que nós possamos buscar, e a verdade é Jesus. Amém? Um outro texto de referência é Lucas 5, do 24 a 26, que fala do paralítico de Cafarnaum. Diz assim, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, e disse ao paralítico, eu digo, levanta-te, pega o teu leito e vá para casa. Esse texto fala de um homem que vivia acamado por anos, era um homem que nasceu paralítico, e Jesus estava em Cafarnaum, e ouviram falar que Jesus estava lá, e os seus amigos, em meio a uma multidão, queria que esse paralítico estivesse próximo de Jesus para que Jesus pudesse o curar. Mas só que não tinha, por causa da quantidade de pessoas que o cercavam Jesus, o paralítico ser levado por homens ao encontro de Jesus, isso era impossível. E os seus amigos tiveram a brilhante ideia de destelhar a casa onde Jesus estava e descer este paralítico pelo telhado para que ele pudesse se aproximar de Jesus. Jesus, vendo isto, viu esse paralítico descendo e aí falou para os amigos, tamanho é a fé de vocês, e falou ao paralítico, perdoados estão os seus pecados. E os fariseus e os escribas da época ficaram revoltados, porque diz, quem é este que acha que pode perdoar pecados? Quem é ele? Que blasfêmia, que quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus falou, depois vocês podem ler o texto, Jesus falou assim, o que é mais fácil, perdoar pecados ou curar o enfermo? Então, para perdoar os pecados para provar que eu posso perdoar pecado, eu digo ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. E assim, quando Jesus liberou a palavra, assim aconteceu com o paralítico. Então, Jesus, ele mostra aqui também que para ele nada é impossível. Então, Jesus ele pode perdoar pecados, mas também pode nos livrar de enfermidade. E falando de enfermidade, a gente experimentar milagres, a gente viver a experiência do milagre, esse não é o fim do Evangelho. Jesus veio para salvar o pecador. Então, o milagre, ele aponta para Jesus. O milagre aponta para a messiandade de Cristo. Mostrar que Jesus é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é poderoso para curar, para restaurar, para transformar, para libertar. O milagre aponta para o poder messiânico de Cristo. Mas o plano redentor de Jesus é nos salvar o pecador, trazer salvação ao seu povo. E Jesus ele veio com este intuito de nos salvar
e nos tirar do império das trevas. E o milagre, quando nós experimentamos, isso só testifica o poder de Deus em nossas vidas. E Jesus veio para, primeiramente, nos salvar e nos tirar do caminho que estávamos sentenciados a ir, que era o caminho das trevas, e viver aonde há choro e ranger de dentes. Mas ele veio para nos trazer vida e nos levar para viver e habitar com ele em toda a eternidade no céu, com Deus, o nosso Senhor e Salvador. Mas o milagre, ele atesta a messiandade de Jesus, como eu falei, e o milagre tem como propósito salvar o pecador corrompido. Então, Deus, ele, através do seu Filho, nos vai dar a oportunidade de experimentarmos milagres, sim, de vivermos milagre. Mas esse não é o propósito final do Evangelho. O propósito final do Evangelho é que sejamos salvos. E se a gente ficar muito focado, fintar os nossos olhos na experiência do milagre, a gente deixa de entender que o Evangelho Jesus veio para nos trazer salvação. Então, a gente experimentar o milagre, a gente viver o milagre de Cristo em nossas vidas, é consequência da nossa intimidade, da nossa vida de comunhão com Deus, e aí ele faz com que o milagre aconteça em nossas vidas. Mas não é o que Deus quer, não é o que Ele deseja. Ele deseja nos salvar e nos restaurar. Mas se isso não acontecesse, a salvação já era o suficiente para vivermos felizes e alegres, porque assim, nós somos homens que somos espirituais, que temos uma alma e habitamos em um corpo. E este corpo que nós habitamos nele, nós somos seres espirituais, que temos uma alma, e este corpo aqui é um corpo que o homem espiritual habita. Mas este corpo ele tem tempo de validade. O homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então, essa é a lei natural da vida. Todos nós, um dia, outra coisa, isso aí é para outra ministração, a gente sente, a gente se entristece, a gente chora quando a gente perde alguém. Quando a gente partir, a gente não vai chorar, a gente não vai se entristecer porque a gente já partiu. Mas que seja uma partida para a glória, amém? Depois que completarmos a boa obra do Senhor. Ninguém quer ir agora, eu também não quero. Eu quero que Jesus volte. Eu anseio pela volta de Jesus, mas não quero partir. No dia que seria maravilhoso para mim, eu aqui, Jesus arrebatando a igreja e eu, por misericórdia, indo junto. Aí que seria muito feliz. Mas a vida, ela tem, nesta terra aqui, um tempo limitado. E a gente chora e a gente entra em luto pelos nossos, porque nós não nascemos para morrer. Então, o homem, a gente se entristece, a nossa alma se entristece quando alguém parte, alguém do nosso seio parte, porque a gente não nasceu para morrer. O plano de Deus foi para que vivêssemos a eternidade, a vida eterna, no Éden, no jardim. Mas por causa do pecado, por causa da queda do homem, a gente teve essa temporalidade, esse corte na vida nossa aqui na Terra. Mas a gente parte e estaríamos sentenciados a morrer, e morrer mesmo, na eternidade, com o carimbo e o passaporte direto para os Zinfa. Mas Deus, na sua bondade, Ele não permitiu que nós fôssemos para os Zinfa. Ele nos garantiu o céu. Então, Jesus Cristo veio para nos tirar do império das trevas e nos tirar de onde nós estávamos sentenciados a ir, que era o inferno. Mas Deus, nos amando tanto, porque Deus criou todas as coisas, o que há no céu e o que há na terra, mas ao homem Ele fez a sua imagem e semelhança. Todas as outras coisas são criação ou criatura, mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando Ele nos formou, quando Ele nos criou, a Trindade reuniu e disse: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, Ele não satisfeito com a nossa sentença, a morte e morte eterna, Ele envia à terra o seu Filho para nos trazer vida e vida eterna. E Jesus veio e cumpriu esse propósito bem.
Jesus veio, morreu em nosso lugar, pagou o preço da morte de cruz, e nos concedeu a vida e vida eterna. E a nossa vida eterna está garantida quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, confessamos Ele assim, e aí reconhecemos e vivemos com Ele, para Ele, e nosso passaporte está carimbado e garantido para viver na eternidade com Ele. E o nosso tempo nesta terra, ele é curto. A expectativa de vida de um brasileiro, segundo o IBGE, até caiu mais depois da pandemia, salvo engano, 73 anos de expectativa de vida. O que passa disso é lucro, é bondade, benevolência de Deus. O homem, depois passa de 73 anos, é Deus permitindo que ele viva na terra, mas a expectativa de vida é de 73 anos. E passando disto, quando o homem fica triste porque vai morrer, porque chegou o tempo o tempo dele aqui na terra, é porque ele ainda não entendeu a vida plena que é viver uma eternidade com Cristo Jesus. Então, a gente precisa entender que Deus é autoridade, que Ele salva, que Ele cura. E quando a gente se depara com uma enfermidade, a gente, às vezes, se abate. Mas, tudo isso que eu falei foi para dizer que se Deus não quisesse, o que Ele sempre quer, nos curar, nos libertar, nos restaurar, mas se, porventura, nada disso Ele fizesse, mas Ele já tivesse absolutamente só, garantido a nossa salvação, era o suficiente para vivermos alegres e contentes todos os dias com Ele. Sabe? Porque a enfermidade do corpo, a enfermidade na alma, a gente tem que buscar libertação e cura, sim, em Deus. E Deus é poderoso para fazer, sim, libertar a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente. Mas se esse processo está lento ou demorado, não desanime, não desespere, não retroceda, creia, viva uma vida plena com Deus e com Cristo. E se você não experimentou a cura, você está experimentando a salvação, a comunhão com o Senhor. É mais importante que qualquer outra coisa. Você experimentar viver com Cristo e ter certeza, ter convicção da sua salvação. Isso seria o suficiente. Seria o suficiente para vivermos e vivermos felizes com o Senhor, porque na eternidade não haverá doenças psicossomáticas, não haverá doenças emocionais, não haverá doença no corpo, não haverá doença na alma. Todos nós vamos viver em um corpo glorificado. Então, quando nós estivermos em Cristo, nós estaremos com o corpo glorificado, e todas essas coisas, todas essas dores, todas essas angústias, todas essas aflições que vivemos neste mundo, elas deixarão de existir em nós, porque nós viveremos a vida de Deus. A gente vai viver a vida de Deus, e em Deus não há dor, em Deus não há temor, em Deus não há sofrimento, em Deus não há angústia, em Deus não há aflição, em Deus há paz, em Deus há paz, em Deus há vida, e vida é abundância. Então, para fechar, eu sou salvo por meio da minha fé e por Deus me amar sem condição. Deus me amou de tal maneira que entregou o seu Filho por mim. Jesus me amou de tal maneira que se entregou à morte por mim. Nós somos salvos pela fé e justificados pela fé. E isto está testificado no Novo Testamento. Então, a nossa salvação vem pela fé e vem pela boa vontade de Deus. Deus só faz em nós, por causa da nossa fé? Não. Deus é soberano. A agenda de Deus independe do que nós cremos ou do que nós vivemos, como eu disse. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas quando você tem fé, você experimenta da graça, da bondade, e você vive experiências extraordinárias no Senhor. E por causa dessas experiências,
você gera um impacto na sua própria vida e na vida de outras pessoas que te conhecem e que te cercam. Quantas experiências nós temos de que Deus pode fazer infinitamente mais? Eu tenho experiência de cura na minha vida que Deus fez. Sabe que os médicos diziam que eu não podia comer determinadas coisas. E vou contar esse testemunho breve, nós éramos de outro ministério, e eu era muito jovem, acho que tinha 20 e poucos anos, e à época eu comi um fruto do mar que eu tive internado no hospital, fiquei 5 dias internado no hospital, lá de Lacerre, em Cajazeiras, quem é de Cajazeiras aí conhece, fiquei internado lá. Eu tive que tomar adrenalina todos esses 5 dias porque eu tive edema de glote, porque eu comi um bendito caranguejo numa ilha. E aí depois passei pelo alergologista, fiz testes de restrição alimentar, e os médicos disseram que eu jamais poderia comer fruto do mar, qualquer um, não podia comer, porque isso poderia me levar à morte. E aí eu obedeci isso muito bem, mas aí, às vezes, até com o cheiro do fruto do mar, eu ficava com uma reação alérgica. Eu sentia o cheiro, e olha que meu olfato é péssimo, tá? Eu tenho um olfato horrível, eu não sinto quase cheiro algum, e o cheiro entrava nas minhas narinas e eu ficava com alergia. E um dia de domingo, eu estava com esta reação alérgica muito latejante, muito ativa, e eu ficava parecendo, para os mais velhos aqui, vai saber quem é Dumbo, que tem orelhona assim. Eu ficava com a boca inchada, meus olhos são pequenos, meus olhos desapareciam, meus lábios cresciam, eu ficava com o nariz mais grosso do que eles já são, então meu nariz ficava de taboca, minha cara sumia, eu ficava todo empolado mesmo. E aí o médico disse que com esta reação alérgica, se eu não fosse medicado imediatamente, eu poderia ser acometido a um óbito, porque eu poderia ter minhas glotes fechadas e eu morrer, ter um mal súbito e morrer. Eu lembro-me bem que um dia de domingo à tarde eu estava nesse processo alérgico, e na igreja que congregávamos anteriormente tinha um domingo no mês, ou era um domingo a cada 2 meses, tinha um culto que era chamado culto de milagres. E justamente nesse domingo era o domingo que aconteceria o culto de milagres na igreja. E aí eu estava assim, e eu ficava envergonhado. Eu ficava com vergonha do meu aspecto, porque eu ficava muito deformado. E eu tinha vergonha de sair, de me apresentar, que eu era jovem. Jovem tem essas bobagens, né, da imagem, de se importar com os outros, e eu tinha. E não ia para lugar algum quando eu estava nessa condição. E nesse dia, o Espírito Santo me disse: você vai para a igreja porque será a última vez que você vai ser acometido por esta alergia. Eu ouvi o Espírito Santo me falar e eu fui para a igreja. Eu procurei o lugar mais vazio, mais distante de todo mundo para sentar, e sentei. Tinha uma galeria lá nessa igreja que congregávamos, e eu sentei lá na galeria, no finalzinho, eu não cumprimentei ninguém, peguei a camisa, desdobrei, deixei com a gola alta, tentei esconder o rosto o máximo possível, fiquei lá. Mas eu fechei os meus olhos e ouvi assim Deus dizer: hoje eu vou te curar. E aí eu senti meu corpo queimar. E aí o pastor da época chamou as pessoas que tinham enfermidade que fosse lá no altar, que ele ia orar. E eu fui com a minha fé. Eu utilizei a minha fé. E eu pedi a Deus que ele me curasse daquela enfermidade. Eu fui com a minha fé, fui lá, me apresentei, e eu sentindo o meu corpo queimar, mas eu não estava olhando. Depois da oração do pastor, eu voltei para o meu lugar de novo, e aí comecei a tentar me observar. Aí fui levantando a camisa, olhando, e aquelas placas que tinham no meu corpo deixaram de existir. Aonde meu rosto que eu estava sentindo, percebendo inchado, também deixou de estar. E aí, quando eu cheguei em casa, eu já não estava mais com nenhuma placa no corpo. E deste dia até hoje, se alguém tiver um caranguejo ou um camarão, não esconda de mim, porque eu como, tá? Então, se tiver uma lagosta, mais ainda. Então, não tenho mais enfermidade. E só estou dizendo, porque eu disse assim, na Bíblia a gente percebeu muito Deus
libertar, restaurar e curar. O Deus da eternidade, Ele é alfa, ômega, princípio e fim. É aquele que era, é aquele que é e aquele que há de vir. Então, Deus, Ele é imutável, sabe? Deus não muda. Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo da eternidade. Então, Deus não muda. O Deus que operou na época de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus que operou na época dos apóstolos e é o mesmo Deus que opera hoje. Então, basta crermos, e eu vou repetir uma fala do lado do jantar que Deus ministrou. Vou dizer mais uma vez: tão somente sonhar, tão somente crer e tudo é possível. Então, não há impossibilidade para Deus. Deus é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então, Deus, Ele é poderoso. Então, Deus, Ele tem autoridade. Então, a nossa fé unida à autoridade de Deus, isso traz o agir dEle. A nossa fé ligado a Deus, a gente pode experimentar a cura, e a nossa fé ligada a Deus em Jesus, a gente experimenta a salvação no tempo presente e a salvação no tempo futuro. Amém? Vocês receberam essa palavra? Então vamos orar, vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Senhor Deus, esta noite estamos aqui diante da Tua presença, meu Deus. Obrigado por esta noite. Ó Deus, nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor. Reconhecemos a Tua autoridade. Reconhecemos, Deus, assim como aquele centurião, vê em nós a fé daquele homem, Deus, que ele não te conhecia, era um homem, um soldado romano, mas mesmo assim ele te reconheceu a Tua autoridade. E ele, com o Teu servo enfermo, Deus, o Senhor se prontificou a ir à casa dele. Ele se sentiu indigno, mas disse que tão somente a Tua palavra era suficiente para trazer cura ao Teu servo. Ó Deus, encontre em nós esta fé, Senhor. Encontre em nós a fé de clamarmos o Teu nome, suplicarmos ao Senhor e crer que o Senhor é poderoso para fazer. Meu Deus, nos dar a fé dos amigos do homem paralítico, Senhor, que desceram telhados para levar um homem à Tua presença na certeza de que ele seria curado. Ó Deus, nos dar a fé daquela mulher que sofria, mas viu em Ti a possibilidade de cura e foi em Tua busca, e assim o Senhor fez. Porque o Senhor, Deus, não mede esforços para nos alegrar, para satisfazer os desejos dos nossos corações e para agir em nosso favor. Então, que o Teu haja possa estar sobre nós, que o Teu agir e que o Teu operar possa estar sobre nós. Age, Senhor, e opera sobre as nossas dores, sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas transgressões, Senhor, sobre o nosso pecado, que o Teu agir, que o Teu operar, Senhor, venha sobre nós, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos tire do império das trevas, Senhor, e possa nos trazer para o lugar onde há perdão e paz. Que o Senhor possa trazer restauração sobre as nossas vidas, que o Senhor ministre os nossos corações, que busquemos o Senhor todos os dias de nossas vidas, que nós tenhamos intimidade em oração contigo, Senhor. Nos faz, Senhor, viver em intimidade contigo, nos incomoda, Senhor, em Te buscar. Ó Deus, que tenhamos incômodo em orar, em buscar a Tua face e ter um encontro face a face contigo, Senhor. Ó Deus, que a cada dia de nossas vidas nós tenhamos esse desejo, esse anseio de Te encontrar face a face. Que possamos Te ver, Senhor, Te encontrar
e que possamos abraçar o Senhor todos os dias de nossas vidas, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo o Teu poder e sabendo que em Ti nós somos mais que vencedores, que em Ti podemos todas as coisas, porque o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Que quando estivermos angustiados, quando estivermos precisando de socorro, quando estivermos precisando de cura, quando precisarmos, Senhor, de equilíbrio emocional, que nós saibamos quem é o nosso socorro bem presente. Deus nos livra da angústia, nos livra da aflição, nos livra da dor, mas traz sobre nós refrigério e bálsamo, traz sobre nós paz e refrigério, Senhor. É isso que eu te peço e te louvo para todo sempre. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Toda a igreja, vai. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio a fogo, na escuridão, tua presença me consola. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Toda a igreja adorando a Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Senhor. Amém. Neste mesmo espírito, vamos entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos na casa do Senhor. Aquele que tem que entregar seu dízimo ou sua oferta, fique-se à vontade para ofertar na casa do Senhor. Amém? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel a Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio a fogo, na escuridão, tua presença me consola. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na
Solta sua voz agora e adora. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Senhor Deus, esta noite estamos aqui para te agradecer e bendizer o teu santo e precioso nome. Louvamos o teu nome, Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará em nós e através de nós. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Todos os dias devemos te render graças pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, porque se não fosse o teu sacrifício, se não fosse o plano da salvação, se não fosse este plano redentor, hoje nós estaríamos perdidos e sentenciados à morte. Mas porque o Senhor morreu em nosso lugar, hoje a nossa sentença é de vida e vida eterna. Obrigado porque o Senhor nos garantiu a vida eterna e vida abundante. Aproveite esse momento para louvar e bendizer o Senhor e louvar a Deus pelas finanças que os teus filhos aqui depositaram na casa, que estes recursos sejam bem administrados. E eu peço ao Senhor que o Senhor enriqueça os teus filhos em 30, 60 e a 100 por um, que nada a eles falte, mas que o Senhor seja o Deus provedor, o Deus da provisão, que o Senhor, conforme a tua bondade e riqueza, supra todas as necessidades dos seus filhos. Não sei quais elas são, meu Deus, se são necessidades físicas, se são necessidades financeiras, se são necessidades espirituais, mas que esta noite o Senhor possa ser o mantenedor, o supridor de todas elas. Que o Senhor supra-os em teu nome, Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, que o Senhor nos leve para a nossa casa, para os nossos lares, na tua santa e preciosa paz. Que Deus, jamais ao entrarmos neste lugar, saiamos da mesma forma que entramos, mas que o Senhor possa nos dar a cada dia a tua porção e a tua bênção, para cada dia vivermos bem e plenos na tua presença. Eu oro e te louvo hoje para todo sempre, Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, que cubra de graça e de paz, que tenham uma semana abençoada, resto de semana abençoada, e domingo que estejamos aqui, e o nosso pastor estará aqui para trazer uma palavra de fé e abençoada para os nossos corações. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.